Convidamos neste momento para vir à frente o excelentíssimo desembargador José Laurindo de Souza Neto. O magistrado irá proferir a palestra de abertura com o tema A aplicação de medidas socialmente úteis nos juizados especiais. Já? Tá bom, funcionando. O desembargador José Laurindo possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Em 2004, concluiu o estágio de pós-doutorado, junto ao Departamento de Sociologia da Faculdade de Direito da Universidade degli Studi de Roma, La Sapienza, em programa vinculado ao Ministério da Educação, CAPES. É professor, foi diretor-geral e ex-supervisor pedagógico da Escola da Magistratura do Paraná, sendo coordenador científico de cursos de formação inicial e continuado para magistrados junto à EMAP, coordenador regional também da Escola Nacional da Magistratura. Pertence à Comissão Permanente de Jurisprudência, Revista, Documentação e Biblioteca, foi presidente da 8ª e da 3ª Câmara Cível. Ex-membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e pertence ao Conselho Editorial da revista do mesmo instituto. Compõe o Conselho Editorial das revistas da Escola da Magistratura e Boni Iuris. É membro do Corpo Editorial da Revista Judiciária da Associação dos Magistrados do Paraná, da Revista de Estudos Jurídicos e Sociais da Unipar e da Revista da Universidade Estadual de Londrina. É parecerista ativo dos eventos do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. Avaliador da revista Direito e Desenvolvimento da Universidade de João Pessoa e da Revista Jurídica do Ministério Público de Santa Catarina. Foi o primeiro juiz dos juizados especiais desde o início e primeiro juiz do juizado criminal. Integrou também as turmas recursais. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito público, atuando principalmente nos seguintes temas: jurisdição e processo constitucional, criminalidade, cidadania, juizados especiais e direito processual. Por gentileza, desembargador. Certo, muito bem. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, quero saudar todos os presentes, dar as boas-vindas. Quero agradecer a participação de todos e também a colaboração que nós tivemos aqui do presidente do Tribunal, Adalberto Xisto Pereira, desembargador, da Escola da Magistratura, com o desembargador Cleito Maranhão, e, sobretudo, da Associação dos Magistrados, na pessoa aqui, nosso presidente, Geraldo Dutra. Eu prometo que serei breve, porque nós sabemos que uma fala ela não precisa ser, se for curta, não precisa ser nem boa. Então, inicialmente, cabe registrar a importância deste evento, do FONAGE, quanto tem sido importante o FONAGE na consolidação do entendimento dos tribunais. O FONAGE é hoje, talvez, o maior intérprete da Lei 9.099. Esse evento que ocorre de 6 em 6 meses, ele tem exatamente este objetivo de sedimentar, de uniformizar, de uniformizar a jurisprudência, de produzir enunciados, de dirimir dúvidas, de apontar soluções. Então, o FONAGE tem contribuído, não é à toa que ele tem sido um fórum, que os seus enunciados têm sido referência
decisões dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa é a importância desse encontro aqui nesse 46º Fórum, né, Nacional dos Juizados Especiais. Os desafios são grandes, né? Nós sabemos que os desafios que nos cabe, estamos aqui com magistrados engajados numa jurisdição, numa tutela jurisdicional rápida, célere, substantiva, né? E sabemos que os desafios são importantes, são desafiadores, porque nós temos que ter a preocupação de evitar a ordinarização dos ritos, né? Esse é um desafio importante do juizado especial. Nós temos que lutar contra a precarização das estruturas. E temos que também lutar pela manutenção desse sistema, desse microsistema que recebe as influências do sistema tradicional. Então, esses são os desafios que nos espera nesse evento para enfrentar todos esses obstáculos para o acesso à justiça com efetividade. Eu, como vários dos senhores, a minha relação com os juizados ela não é recente, né? Tenho convivência com os juizados desde o seu nascimento, do seu surgimento. E me lembro ainda quando, em 1994, quando fui chamado, então, pelo presidente do Tribunal de Justiça da época, desembargador Cláudio Nunes do Nascimento. Na verdade, era até o seu juiz auxiliar, o Lauro Fabrício de Mello, que me chamou no gabinete e disse: você vai para as pequenas causas. Eu disse para ele: mas eu fui talhado para as grandes causas, né? Eu não quero atuar nas pequenas causas. E aí ele me deu o projeto, os anteprojetos, os vários anteprojetos que existiam, assim, com relação à Lei 9.099. E ali eu vislumbrei, né, a importância desse sistema. Eu me lembro ainda da minha participação nas discussões, dos debates, discutindo os anteprojetos, né? Nós estudávamos ali 6 anteprojetos. 2 anteprojetos vingaram. Foi o anteprojeto do então deputado Michel Temer, né, que atuava nos juizados, quer dizer, que elaborava um texto acerca dos juizados criminais, e o projeto do então deputado Nelson Jobim, que tratava dos juizados cíveis. Esses 2 anteprojetos foram aglutinados e aí surge a Lei 9.099. Nesse evento dos juizados especiais, onde debatíamos aí desde o início, você percebe a presença aqui do relator do Senado, o senador Bisol, da época, que funcionava como senador, e também a presença do jurista do processo penal, Carlos Roberto Bittencourt, que também debatia. A nossa preocupação era com relação aos juizados especiais criminais, porque lecionava processo penal na Escola da Magistratura. Quando então tive a oportunidade de participar da primeira Comissão Nacional de Interpretação, né, e também nisso tudo, eu no cível, me lembro, atuava no cível, e o desembargador Roberto Bacelar no crime. Tivemos a oportunidade de participar na consolidação dos entendimentos, né, de interpretação da Lei 9.099. Nessa época se formou toda uma geração assim denominada pela ministra Nancy Andrighi, a geração dos anos 90, do qual faziam parte estudiosos, pensadores do direito, engajados numa prestação, numa tutela jurisdicional rápida, informal, né, efetiva.
Então, essa foi uma preocupação grande. Isso aliado à minha atividade como professor, né, isso deu a possibilidade de eu concluir a minha dissertação de mestrado, quando, então, analisei os juizados à luz dos princípios constitucionais. Eu me lembro do início, quanto debate de constitucionalidade existia. Institutos despenalizadores, como a transação penal, muito se discutiu acerca da sua constitucionalidade. Não só esse, todas as medidas despenalizadoras foram questionadas. Também tive a oportunidade depois, né, eu sempre digo, eu sou um autor de uma obra só, né, escrevo e publiquei aquilo que exerço há mais de 30 anos. Tive a oportunidade também, não só na dissertação de mestrado, de tratar desse assunto, e também na minha tese de pós-doutoramento, quando, então, na Universidade de Roma, quando eu tive a oportunidade de apresentar esse sistema de aplicação de medidas socialmente úteis, como substitutivo penal. Isso tudo em face da minha atuação como juizado, como primeiro juiz do juizado, um dos primeiros juízes. Vejo aqui vários companheiros, né, que atuaram também nessa época. O desembargador Francisco Macedo, vejo aqui presente também, era do início do juizado, desembargador Jorge Vargas, também Mainardi, funcionava como promotor de justiça. Então, tudo isso foi muito importante nessa minha experiência dos juizados. O tema deste FONAGE, desse 46º FONAGE, ele tem uma importância decisiva para o enfrentamento dos desafios que ocorrem na contemporaneidade. A efetividade a efetividade no acesso à justiça, né? Efetividade entendida como não só com a conformação com o direito, né, a ordem jurídica justa, né, mas também com a concretização do resultado dos direitos fundamentais. Também a convergência com as demandas sociais e os anseios sociais. O acesso à justiça, ele tem esses dois elementos fundamentais. Ele tem o elemento da igualdade, a universalidade dos direitos, ou seja, procura-se tutelar o direito de todos os seres humanos, né? E também a universalidade dos direitos, de todos os direitos fundamentais. E a efetividade, como eu já dizia, né? A concretização, a realização e a convergência com as demandas sociais. Esse tema de acesso à justiça, ele chega um pouco atrasado no Brasil, e ele tem início, como os senhores sabem, no projeto Florença, que foi uma pesquisa empírica, né, multidisciplinar, porque faziam parte não só pesquisadores da área jurídica, mas também pesquisadores de todas as ciências sociais, antropólogos, sociólogos, filósofos, ou seja, toda uma gama de multidisciplinariedade, interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Esse projeto foi realizado nos anos 60, nos anos 70, e reuniu esses pesquisadores dos países em desenvolvimento e também dos países periféricos. Infelizmente, o Brasil não esteve presente, né, nessa pesquisa, nessa coleta de dados, mas alguns países da América Latina estiveram lá, né? Uruguai, Chile, Colômbia, México participaram desse projeto, né, que coloca o Poder Judiciário como centralidade no debate até então. Porque o debate, então, que girava era um debate essencialmente econômico. E esse projeto serviu para colocar o Poder Judiciário
para analisar os sistemas de justiça, né, analisar a eficiência, a eficácia e a efetividade do direito. É um projeto que, além desse caráter empírico e multidisciplinar, ele serviu para as reformas, né? E ele se situa dentro de um contexto de transformação do Estado. Quer dizer, esse projeto de Florença, ele teve ele se situa dentro de uma viragem paradigmática do Estado, na evolução do Estado, a passagem do Estado liberal para o Estado social, o welfare state. Então, foi um projeto que serviu de base para as reformas de várias legislações, inicialmente com a preocupação nos institutos processuais, porque, guiado pelo Mauro Capelletti e o Brian Gart, preocupado com os mecanismos processuais do processo civil, sobretudo. Mas, no decorrer dessas pesquisas, nos anos 70, vai paulatinamente adquirindo o conteúdo da questão social. Como já disse, o Brasil não fez parte, inclusive esse projeto que foi publicado em 1978, só veio ao Brasil com a publicação 10 anos depois. Mas esse não é o único projeto. Nós temos que diz respeito à análise do sistema, ultrapassar os obstáculos para que a justiça material seja realizada. Esse não foi o único projeto. Nos anos 90, nós tivemos as recomendações do Banco Mundial, documento 319S, chamado, que também se situa num contexto de evolução do Estado, a passagem do Estado social para o Estado da economia de mercado. A preocupação não era exatamente, então, nesse período, não foi a questão social, mas foi a preocupação de dotar o sistema judiciário, né, de estrutura, de qualidade e capacidade para enfrentar os problemas inerentes à economia de mercado. A necessidade de que de um poder judiciário rápido, de um poder judiciário célere, né, capaz de dirimir todas a evolução da globalização, as novas demandas sociais derivadas desse processo de globalização, né? Novas relações sociais vieram à tona, novos anseios, novas realidades e a necessidade de um poder judiciário, então, capaz de dar resposta a essa demanda de economia de mercado. É interessante observar que essas são chamadas as recomendações do Banco Mundial, serviram para a reforma do judiciário, não só do judiciário brasileiro, mas de outros estados, e com algumas características, porque serviu de base para o próprio surgimento do CNJ, com a emenda 45, com a reforma do Poder Judiciário, também as súmulas vinculantes, né, porque era necessário a previsibilidade, segurança, na prestação rápida e na solução dessas controvérsias que, de um certo modo, se tornam obstáculos à economia de mercado. Esse modelo, nós temos o projeto Florença, nós temos o projeto, as recomendações do Banco Mundial, mas também temos um modelo de acesso à justiça, que é o modelo do Observatório da Justiça Portuguesa, né, da Universidade de Coimbra, sob a coordenação do professor Boaventura Sousa Santos, onde, então, se radicaliza o debate da questão social. É claro que esse tema ele tem que ter toda
uma visão evolucionista, né? Quer dizer, a necessidade de se analisar o acesso à justiça sob essa perspectiva evolucionista, quer dizer, de que forma os direitos sociais, os direitos econômicos, né, e políticos evoluem e se sedimentam. Então, nós temos alguma necessidade, porque no Brasil, sobretudo, existe um processo civilizatório muito rápido. Eu sempre digo que a sociedade no Brasil, ela gira não como uma bola que rola de forma linear, mas que ela avança como se fosse um quadrado. Demora muito para virar, mas a hora que vira, rompe tudo aquilo que tem pela frente. Então, essa perspectiva evolucionista ela é muito importante para que a gente possa pensar a evolução para a transformação, para o agir na transformação. Então, no Brasil, nós temos alguns momentos importantes nesse processo evolutivo, qual o Xisto, inclusive, já fez menção na sua fala, desde o nascimento da República, em 1889, né, com a passagem nos anos 80, início dos anos 80, com a lei do juizado das pequenas causas. Depois nós tivemos a Constituição Federal, de 88, né, a Lei 9.099, a Lei 9.099, de 95, e o CNJ, né, em 2005. Então, todos esses momentos de evolução para a sedimentação dos direitos fundamentais e do processo de cidadania foram muito importantes para a análise da realidade brasileira, daquilo que se vive hoje e daquilo que se concebe hoje como cidadania, como direito fundamental, e como acesso à justiça, como efetividade. A República, nós sabemos que a República, com esses 130 anos que temos de República, ela, como os senhores sabem, ela é dividida em cinco fases da República. Tivemos a República Velha, né, dividida entre a República das Espadas e a República Oligárquica, né, da política do café com leite, onde se alternava a presidência da República com São Paulo e Minas Gerais, né, do setor agrário. E tivemos também a Era Vargas, onde se vislumbra o início de uma proposta de Estado social, qual o Brasil sempre esteve em descompasso com aquilo que ocorria no mundo, não é verdade? E tivemos também, em seguida, a República, né, Juizados de Pequenas Causas, Constituição Federal, que é considerada a Constituição cidadã. O relator da Constituição, né, o deputado Ulisses Guimarães, dizia: nós vamos colocar o cidadão dentro dos direitos fundamentais. Essa Constituição, então, ela traz já a possibilidade, como forma de consolidar esse aspecto da efetividade da justiça, dos direitos fundamentais, ela traz os juizados especiais, a possibilidade de juizados, né, processamento, conciliação, julgamento, execução, composto por juízes togados e togados e leigos, com a possibilidade de recursos a serem julgados por turmas recursais de primeiro grau. Em seguida, nós tivemos, então, aí, 95, 96, a Lei 9.099, que ela, então, de um certo modo, vem a definir o que seria, então, uma infração de menor potencial ofensivo, as infrações penais, cuja pena não ultrapassaria, no primeiro momento, a 1 ano, e depois, no segundo momento, 2 anos. E também as controvérsias cíveis de menor complexidade. Outra etapa importante no processo de sedimentação dos direitos fundamentais foi o Conselho Nacional de Justiça. E aí avançamos com as políticas públicas,
um planejamento estratégico, com os vários projetos ligados do Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito à cidadania, né? Hoje nós sabemos quanto é importante, tem sido importante o trabalho desempenhado pelo Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito a esse tema de acesso à justiça, com os vários projetos que desenvolvem o engajamento de todos, né? A disseminação da conscientização dessa questão tão importante e tão necessária para todos nós. Então, nós temos essa perspectiva do evolucionista, né? E, na verdade, hoje, compreendendo todo esse processo evolucionista, nós percebemos a necessidade de uma nova onda renovatória, né? Aquela onda renovatória já não basta mais as 3 ondas do Capelletti e do Brian Gart. Nós sabemos, como os senhores todos sabem, né, que a primeira onda foi aquela de tutela, de romper o obstáculo para o acesso à justiça dos mais necessitados, dos pobres. Essa foi a primeira onda da justiça, né? Assistência judiciária gratuita. A segunda onda de justiça nós tivemos, que foi aquela da representatividade dos direitos difusos e coletivos. E a terceira onda diz referência aos procedimentos de tutela abreviados e a questão toda da estrutura, ou seja, a necessidade de se ultrapassar e romper obstáculos para a efetividade da cidadania. Hoje percebemos que o nosso sistema, o nosso arcabouço de direitos fundamentais e de cidadania está a merecer uma quarta onda, uma quinta onda renovatória, né? A quarta onda já existe, na verdade, ela também foi desenvolvida por um dos coordenadores do projeto Florença, que era o professor Kim Economides, e ele falava, então, da necessidade do conhecimento, da necessidade da qualificação dos operadores do direito, para que não só estejam qualificados para atender interesses pessoais, mas, sobretudo, a sua função social, né? A função social do intérprete, do operador do direito, não só do advogado, do juiz, do Ministério Público, né? Quanto é importante a interpretação do juiz, a atuação do juiz, todo o processo de tutela não exclusivo, né? Porque o juiz, ele, na verdade, ele se insere dentro dessa consolidação de cidadania, porque ele interpreta a consciência social. E, ao fazê-lo, ele modifica a consciência que interpreta. Então, toda a necessidade de se qualificar, capacitar, o conhecimento é muito importante, porque é a ferramenta mais importante para o bem comum. Esse Kim Economides, ele dizia, para se enfrentar a questão do acesso à justiça, não basta mais, quer dizer, não é mais necessário, não é somente necessário, quer dizer, a questão metodológica. É necessário nos adentrar nas questões epistemológicas, por isso da necessidade de conhecimento, da cognição, da capacitação, acerca das responsabilidades sociais, para que sejam atendidas as demandas que se renovam cada vez mais. A questão, então, da humanização humanização dos operadores do direito. Outra questão muito importante, né, isso alinhado à política do CNJ, foi a resolução do CNJ que estabelece a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. Esse tribunal de multiportas. Nessa imagem, nós podemos ver aqui uma porta aberta, talvez seria a porta da mediação, uma outra porta, a porta da conciliação,
Uma porta fechada, talvez fosse a porta do julgamento, né? E talvez aquela porta semiaberta, a porta da arbitragem. Porque os sistemas de solução de conflitos, isso é trazido na resolução 125 do CNJ, esses vários modos de resolver o conflito de forma adequada, né? Nós temos aí a autotutela, né, onde se resolve um conflito através da força, ou até mesmo da persuasão, sendo legítima se estiver de acordo com a ordem jurídica, não é verdade? Depois nós temos o sistema da autocomposição, onde existe a participação de um terceiro facilitador, mas numa posição horizontal, não uma posição vertical, né? Esses métodos da mediação, então, e da conciliação se situam dentro dessa área de solução de conflitos de forma consensual. O tratamento adequado. Existirão casos que deverão ser dirimidos através da conciliação, questões patrimoniais, por exemplo. Existirão casos que deverão ser dirimidos pela forma da mediação, nos casos principalmente no âmbito da família, familiar, onde se exige e é necessário uma continuidade dessa relação. Existirão casos que deverão ser solucionados pelo próprio julgamento para a formatação de jurisprudência e outros casos de interesses econômicos para que possa atender essa chamada economia do mercado, a arbitragem. Quanto é importante a arbitragem na solução desses conflitos de natureza econômica, de natureza que existem. Aliás, as recomendações do Banco Mundial, o documento 319, ele traz questões interessantes, é uma análise acerca da América Latina e do Caribe, mas ele incentiva muito os chamados MARC, os métodos de resolução de conflito os meios alternativos de resolução de conflito, MARC. Traz várias questões outras acerca do acesso à justiça para as mulheres, né? Existe um capítulo específico onde se descreve a dificuldade das mulheres, dificuldade de gênero, de acesso à justiça. Então, esse é essa onda renovatória, a necessidade dessa quarta onda e quinta onda de renovatória da justiça. Mas nós sabemos que os juizados especiais é uma justiça de massa. Nós sabemos que os juizados especiais nem sempre estão alinhados a uma estrutura de tutela de cidadania. Nós sabemos que hoje os verdadeiros beneficiários dos juizados são empresas, né? Nós tratamos de jurisdição de massa, nós temos aí a área bancária, a área da telefonia, todas essas demandas das operadoras públicas, e toda essa questão de jurisdição de massa, né? Nós temos aí um volume grande de demandas, né? No Paraná, nós temos mais de 500 mil ações no juizado especial. Só na turma recursal, nós temos mais de 55 mil recursos nas turmas que tramitam nas turmas recursais. Então, quanto é importante a inteligência artificial? Já foi objeto, inclusive, de um FONAGE, onde alguns tribunais trouxeram soluções, né, soluções inerentes a essa era digital, né, principalmente a solução online dos conflitos, as plataformas de resolução online dos conflitos, a própria plataforma do consumidor.gov, que é uma plataforma que atua em duas fases, a introdução de uma terceira fase, né? Duas fases. A primeira fase, a interlocução entre o fornecedor e o consumidor, e a terceira fase, a solução dos conflitos. Quanto é importante para otimizar o tempo, a racionalidade desse volume de processos que faz com que o juiz, então, atue de forma repetitiva, por isso da existência de algoritmos hoje que não só gerenciam dados, cadastram informações e têm a capacidade, inclusive, de decidir, né? Mas nós sabemos que, como disse a ministra Nancy Andrighi, é necessário
manter-se humano na era digital. Por isso da importância da inteligência emocional. Isso facilita as decisões. Essa inteligência emocional, quanto é importante, dentro dos seus 5 pilares, né, ligados à emoção, saber lidar com as emoções, saber controlar as emoções, saber se automotivar, ter empatia, saber se relacionar. Isso é muito importante. Nós sabemos as vicissitudes da natureza humana, da dramaticidade do cotidiano, então da importância desses pilares, né? Mas a inteligência artificial, a inteligência emocional, elas devem estar ancoradas em teorias. É importante que haja todo um processo de subjetividade nessa jurisdição de massa. E aí nós vemos a importância não só da visão pragmática do direito, da análise econômica do direito, e também da teoria dos jogos, conhecida por todos, né? Essas teorias, elas se compatibilizam com os juizados, né? Nós sabemos que essas teorias, a visão pragmática, ela é uma visão instrumental. Ela é uma visão instrumental, porque ela busca realizar o direito material. Ela é uma visão pragmática, né? É uma visão consequencial, é uma visão prospectiva. Ela traz a responsabilidade da visão acerca daquilo que vai acontecer, né? Porque a decisão judicial é como se fosse uma pedra que cai num lago. Nós sabemos os círculos que formam, não sabemos aonde o tsunami vai ocorrer, né? Ela é antidogmática, né? Ela é também antimetafísica, né? Consequencial, né? Prospectiva. Ela alinha e dá uma direção para o futuro, né? E traz, então, a necessidade de se analisar a eficiência, a eficácia e a efetividade. A diferença, parecem termos sinônimos, mas eles são diferentes. A eficiência, um sistema eficiente é um sistema que adota o melhor possível com o menor custo. Um sistema eficaz, aquele que atinge a meta, atinge o resultado, independentemente da eficiência que seja depositada. E a efetividade é a junção da eficiência e da eficácia, ou seja, é a obtenção do resultado com o menor custo possível. Tudo isso traz a ideia da maximização dos benefícios, né? Isso se compatibiliza nos juizados, principalmente quando você percebe o uso predatório dos juizados que tem ocorrido, não só dos juizados, mas, sobretudo, nos juizados, o uso predatório da justiça, né? Nas ações constantes, porque não existe risco. A gratuidade, ela é necessária, esse é um desafio a ser enfrentado, a gratuidade do juizado, ela traz essa possibilidade de não se perder, né? E isso é muito importante, por isso está analisado nos benefícios, se maximiza os benefícios, né? E dentro da estrutura dos juizados, sem a ocorrência de jogos, né? Sem a ocorrência de riscos, de perda, né? O processo, nós sabemos que o processo, ele é um jogo, né? Como um todo. Um jogo, por isso da teoria dos jogos, ele é um jogo que tem jogadores, tem duração, prazo razoável, né? Tem duração, tem jogadores, tem regras, e tem um juiz. E tem estratégia também. O processo é isso, tem estratégia. Essa estratégia que está dentro dessa concepção, dessa visão pragmática do Richard Posner, esse juiz americano que traz essas ideias, né? E também da análise econômica do direito. Essa estratégia é a questão principal
no que diz respeito à escolha das decisões. Tudo isso facilita o acordo. Quando se existe previsibilidade, abre-se oportunidade de acordo. Por isso que essas teorias elas se compatibilizam no sistema do juizado. Essa previsibilidade, a segurança que ocorre e a previsão. Nos juizados cíveis existe essa preocupação, nos juizados criminais também existe uma preocupação, porque elas facilitam os acordos para a própria implementação dos substitutivos penais. Como diria o Calamandrei, não basta conhecer as regras do xadrez para se tornar um enxadrista. É necessário estratégia. Essas são as teorias que dotam, então, que podem dotar a existência, a compatibilidade, os acordos no juizado, Quer dizer, na verdade, se cede para não perder o todo. Se cede porque, para não perder o todo, existe essa possibilidade de acordos, e facilitam os acordos dessa jurisdição consensual, dentro desse aspecto da solução dos conflitos de forma consensual. O sistema, eu sempre atuei no juizado criminal, o Jorge Vargas também, fomos companheiros lá no juizado criminal, assim como o desembargador Francisco. Nossa preocupação sempre foi, nossa atenção à prática, e sempre atuei nos juizados, atuei também no juizado civil, mas no juizado criminal. E hoje você percebe que a efetividade dos juizados ela tem consequência, tem relação com tudo aquilo que ocorre dentro do sistema criminal. O juizado especial ele estabelece, dentro desse contexto de tratamento de conflitos, ele desenvolve a possibilidade de acordos, de solução rápida dos processos. Claro, então, ela se situa dentro do sistema criminal, E esse sistema criminal que nós vemos, ele é um sistema em crise, É um sistema que nós percebemos a barbárie institucionalizada dos presídios, E a necessidade, então, chamando da necessidade do juizado desempenhar nas infrações de menor potencial ofensivo, aquilo que é chamado de prevenção social, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Muitas são as razões da falência, da crise do sistema criminal, mas não nos cabe aqui analisar, nesse espaço de tempo, esses fatores que causam violência dentro do sistema de justiça criminal. Então, esse sistema de medidas socialmente úteis, ele se insere dentro desse contexto do sistema criminal. É um sistema que, antes de mais nada, ele introduz medidas despenalizadoras, evita a prisão, obviamente, É um sistema que está preocupado com uma jurisdição consensual, um tratamento adequado, E esse sistema penal, na verdade, o que é? Qual o conceito desse sistema? É o mesmo conceito de sistema como um todo. Todo sistema tem essa definição. Sistema elétrico, todos os sistemas, eles são um conjunto de elementos diversos que formam um todo unitário, ligados e unidos por um princípio unificador. Esse é um sistema. O sistema criminal é isso, é um conjunto esse sistema de medidas socialmente úteis é um sistema composto de elementos diversos que, unidos por um princípio unificador, formam um todo unitário. Mas quais são os elementos dentro desse sistema? O primeiro elemento desse sistema, antes de mais nada, é a universidade. A necessidade do conhecimento, da qualificação, como fazia menção anteriormente. Assim como o cego cai, que não conhece, cai no precipício porque não vê a trajetória, o percurso que faz, também aquele destituído da avidya, em sânscrito, destituído do conhecimento, sai da vida reta e cai no mal agir. O conhecimento é muito importante. A universidade, eles vão exatamente estabelecer quais são as necessidades sociais mais urgentes da sociedade
naquela realidade, naquele local, né? Eu, quando implementei esse sistema, em 1995, na Juizado Especial, fizemos um convênio, fizemos um projeto piloto com a Prefeitura Municipal de Curitiba, era o prefeito também, naquela época, o prefeito Rafael Greca, e nós fizemos um convênio, então, porque da necessidade dessa cooperação dos outros poderes, né? Mas esses elementos não é composto não só pela universidade, mas também pelo Ministério Público, pela Defensoria, pela Polícia, a importância da Polícia Civil, da Polícia Militar, sobretudo, dentro desse sistema. O juizado, eu sempre digo, nós temos projetos com a Polícia Militar que tem o objetivo de transformar o policial militar não mais no primeiro juiz da causa, mas no primeiro mediador da causa. Copiamos do Rio de Janeiro, sucesso desse evento. E, então, é muito importante a participação da Polícia Militar, e não só da Polícia Militar, mas a participação de da comunidade como um todo, do Conselho de Comunidade, do Poder Executivo estadual e municipal, né, nas suas secretarias, na sua Secretaria Social, na Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Justiça, de Família, de Meio Ambiente, né? Esses são os elementos do juizado. E o princípio unificador? O princípio unificador, que é a ferramenta desse sistema, é a justiça restaurativa. Essa é a justiça restaurativa prevista na Resolução 225 do CNJ, né, que é um conjunto de técnicas, métodos, práticas, atividades que buscam exatamente a transformação, a conscientização dos direitos e deveres de cidadania, sobretudo. Essa justiça restaurativa, ela tem princípios e eixos de atuação. São vários os princípios da justiça, 11 princípios. A Resolução 225 do CNJ traz, da corresponsabilização, princípio da confidencialidade, da reparação do dano, da informalidade, da confidencialidade, da informalidade, ou seja, da urbanidade, da dignidade, todos os princípios que estão dentro dessa ferramenta da justiça restaurativa. E tem 3 eixos principais de atuação. Antes de mais nada, um eixo destinado à reparação da vítima, a vítima que sempre foi colocada no segundo plano da atuação, da participação no processo, a reparação do dano dessa vítima, e também da responsabilização do autor do fato, através da conscientização dos seus direitos e dos seus deveres de cidadania, sobretudo. E também o terceiro eixo diz respeito à necessidade de resgate do tecido social que foi esgarçado pela prática do ato infracional, porque nós sabemos que, quando ocorre uma infração penal, não é só a vítima que sofre a família da vítima, sofre os familiares do próprio autor do fato. Existe uma repercussão muito grande nesse processo do dano efetivo causado. Por isso, da participação de todos esses elementos são importantes. Por isso, da cultura do Ubuntu, a filosofia desse sistema é a filosofia do Ubuntu. Como os senhores sabem, a filosofia do Ubuntu é uma filosofia africana, tem conotação política, não é verdade? E ela, na verdade, é descrita como é uma história, né? Um antropólogo inglês se encontrava num dos países da África e estava ali parado quando viu algumas crianças brincando naquele solo empoeirado. Chamou essas crianças descalças e disse: olha, eu vou colocar uma cesta de doce embaixo de uma árvore, doces, guloseimas, chocolates, e vou fazer uma linha de 30 metros. O primeiro que chegar, a hora que eu disser já, vai ganhar essa cesta inteira. Quando ele disse já, todos se deram as mãos e se dirigiram e dividiram todas as guloseimas que ali se encontravam nesse cesto. Aqui esse antropólogo disse: mas o que é isso? Eles disseram: isso é o Ubuntu, tio. A necessidade da participação de todos. Como ficaríamos felizes se somente um de nós ficasse contente e todos os demais ficassem tristes? Por isso, da necessidade
da colaboração de todos, né? Eu sou eu no mundo em relação ao outro, em virtude da existência do outro, né? Além desse princípio unificador da justiça restaurativa, nós temos que ver também qual é o objetivo desse sistema. Esse objetivo desse sistema não é só não aplicar a pena privativa de liberdade, mas é, sobretudo, evitar a banalização da prestação pecuniária. Porque nós sabemos que, na realidade prática, é aquela que se executa. Não existe necessidade de execução dessa alternativa à pena alternativa. Essa é a natureza. Não é nem... É uma alternativa à pena alternativa. Quer dizer, a dificuldade que o Poder Judiciário tem, a estrutura precária para executar. Já é difícil executar uma pena de prisão, né? Quanto mais uma medida alternativa à própria pena alternativa. Então, evita-se a pena de prisão, evita-se a prestação pecuniária, e o objetivo é a prestação social alternativa, né? São prestações de serviços comunitários, de caráter útil, quer dizer, onde se verifica exatamente a necessidade social mais urgente daquele local naquele período. Esse conhecimento é trazido pelas universidades, que apontam quais são as necessidades sociais mais urgentes. E esse sistema ele possui programas pré-estabelecidos de acordo com o bem jurídico que se está tutelando e também as aptidões e personalidade do autor do fato, né? Ou seja, quer-se combater a violência, né? Quer-se combater o meio ambiente, todos os bens jurídicos, de forma que uma equipe multidisciplinar vai, então, facilitar e apontar qual daquela seria a mais cabível diante daquela realidade. Nós temos programas pré-estabelecidos, reforma legal, né? Quer dizer, são autores do fato que prestam serviços comunitários, reparando carteiras, pintando escolas, né? Nós temos programas de doação de sangue, combate à pichação. Nós sabemos que existe toda uma possibilidade de transformação dos pichadores para artistas urbanos. Existem todos esses projetos sociais pré-estabelecidos que facilitam a execução e o controle através dessa equipe disciplinar. Esse sistema que tem todo um fluxo de atuação, ele está alinhado com a Agenda 2030. Né? A Agenda 2030, nós sabemos, com seus objetivos de desenvolvimento sustentável, nós internalizamos, assim como o CNJ fez, principalmente no que diz respeito ao objetivo 16, que traz em si, e traz no seu bojo a necessidade da realização da paz, da justiça, é a necessidade de instituições eficazes, né? A paz como propósito de realização de uma sociedade pacífica, com a possibilidade de soluções de forma consensual, né? A justiça como a possibilidade de acordos, e também as instituições eficazes com o objetivo de incluir instituições inclusivas, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O objetivo, então, é esse: estabelecer um processo de prevenção social, resolver o problema de fundo que deu causa ao cometimento da infração penal. Isso é uma homeopatia do direito. Atinge as causas e não as consequências. Não se pode mergulhar, estar na superficialidade, né? Buscar a essência para que ele não se repita. Então, exatamente esse é o contexto que se apresenta dentro da contemporaneidade, né? Se formos analisar os resultados desse processo evolutivo dos direitos fundamentais da cidadania no Brasil, nós vamos verificar que as bases da República não foram capazes de sedimentar a cidadania no Brasil. Nós vamos verificar que a Constituição Federal não foi possível a realização dos objetivos da República,
né? Não foi possível ainda a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Não foi possível erradicar a pobreza. Não foi possível promover o desenvolvimento social. Estamos vivendo ainda no atraso, não é verdade? E também, só os princípios dos juizados não bastam mais para a consolidação da cidadania. E aí, eu aponto para o final e conclusão da minha fala, pedindo escusas pelo tempo que não foi breve, e digo que, na verdade, o que temos que buscar é exatamente isso. Temos que buscar a autonomia e a emancipação social. É muito importante a autonomia do indivíduo dentro desse processo, porque hoje o indivíduo ele está preso aos processos da coerção social, né? Hoje a filosofia foi substituída pela mídia. As pessoas não pensam, não refletem, elas aderem a processos interacionais. As mídias sociais, não é verdade? Toda essa projeção no outro se dá dessa forma, né? Por isso é que é necessário libertar o indivíduo, para que ele saia dessas amarras, dessas coerções sociais, né? E também um projeto de emancipação social é importante, né? Esse movimento da construção de práticas para que o indivíduo ele não só se preocupe com os seus próprios interesses, mas que tenha uma preocupação com a sua função social. E digo, a liberdade não é ter asas para voar, liberdade é ter autonomia para escolher a direção dos ventos. E entendo então que só assim nós estaremos dentro de uma estrada para construir efetivamente um caminho, para construir efetivamente uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária e uma sociedade menos desigual. Muito obrigado pela atenção, senhores. Convidamos o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, para fazer a entrega do certificado ao excelentíssimo desembargador, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, José Laurindo de Souza Neto. Apenas uma informação antes de procedermos ao encerramento. Aqueles que confirmaram a presença no jantar e ainda não retiraram seus vouchers, poderão fazê-lo na entrada da Sala da Mata. E nós agradecemos a participação de todos e desejamos uma excelente noite. Muito obrigada.